Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje nós temos a honra aqui de estar com o professor Júlio Arada, um mestre aí na questão de injeção e principalmente em moldes de injeção de plástico. E esse vai ser o assunto de hoje. Então deixa a palavra aí, dispensa muitos comentários aí. O conhecido professor Júlio Arada vai nos dar uma aula aí sobre moldes de injeção. Então vamos lá, professor, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Grato pelo convite à minha pessoa aqui, não sou todo isso que você está falando aí. O que me conta aqui para mim, a meu lado, é a minha experiência. Sonhei na área de plástico há mais de 50 anos nessa convivência. Você deve ter participado de uma parte disso e está participando como professor aqui, que é. Isso, fui Eu comecei aluno. minha carreira como sendo professor da Escola Técnica Frederico Jacó, que foi o início de toda a minha história profissional. Tá? Muito Eu bonita sou a formado trajetória. em doutor em nanotecnologia, materiais avançados pela Universidade do ABC e, fora isso, vários cursos aí ao longo da nossa carreira profissional. Então, podemos lá, Marcos, tentar ver o que podemos transmitir para os nossos jovens que estão aparecendo no mercado, que é um desafio muito grande que aparece hoje. Será uma grande contribuição, professor. Fique à vontade aí para apresentar o seu material. Tenho certeza que o pessoal vai ter algumas dúvidas que depois a gente vai responder no particular, no chat. E o pessoal que não está inscrito, por favor, se inscrevam. E é uma oportunidade única aí de aprendizado, tá certo? Então vamos lá, professor. Se o senhor quiser apresentar o material. Vamos abrir aqui, compartilhar minha tela. Montamos essa plataforma Plastic Experience, na verdade, para promover o conhecimento sobre o estudo do plástico. Eu e vários amigos com longa carreira na área de transformação de plástico. Então, vamos nos apresentar aqui, então, mostrando aqui o que é o plástico. Eu não vou falar sobre os polímeros hoje, mas você tem ideia das moléculas que compõem o nosso material plástico, nossos materiais poliméricos. Então, vamos lá, aqui só para vocês terem uma ideia, esse é o meu braço direito, que é o mestre Carlos Marcondes, com muita experiência também no mercado, que ajuda a fazer as devidas apresentações quando eu não puder estar presente. Mas vamos no que nos atenta aqui no nosso assunto de hoje, que é sobre molde para peças plásticas. Aqui eu estou mostrando um exemplo para a indústria automotiva. Então, como vocês estão sabendo, mais de 100 quilos em piso, em um veículo, compõe-se de peças plásticas. E para fazer essas peças plásticas, nós precisamos ter os nossos moldes devidos. Então, para você ter a ideia da complexidade que é uma análise crítica de um molde de injeção. Então, as considerações iniciais para a fabricação de um molde, eu fiz uma pequena lista aqui para dar noções do que nós precisamos pré-analisar antes de começar a pensar propriamente no molde. Nós temos que pensar no dimensionamento do molde em relação à máquina. Então, sobre aqui em máquina que eu vou colocar o molde, eu não vou conseguir ter um bom projeto de molde. E os dados principais da máquina, inicialmente, a gente analisa qual é a distância entre colunas da máquina injetora, quais são as dimensões dessas placas de fixação do molde à máquina injetora, qual é a altura mínima e máxima do molde, ou seja, o curso de abertura que o molde tem e o curso de abertura que a máquina dispõe, para ver se há espaço suficiente para a extração automática ou a queda livre da nossa peça extraída. E verificar o sistema de fixação do molde à máquina. Depois, precisamos verificar se há emissão de sinais para a máquina, do molde para a máquina, ou para fazer a leitura no painel da máquina, para que a gente possa fazer toda a regulagem de ajuste de processo. Pressão de recalque, como é que atua o sistema de extração da máquina para acionar o sistema de extração do molde. Outro detalhe muito importante é analisar a espessura da parede dos produtos. E também verificar se o molde é de uma cavidade ou várias cavidades a serem injetadas ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso, precisamos fazer o devido balanceamento e preenchimento das cavidades. Sobre o molde que nasce o nosso produto, precisamos conhecer a temperatura do molde correta, que temperatura o molde deve trabalhar, para que cada peça da peça esfrie simultaneamente em toda a sua extensão.
não esfriar de um lado mais rápido do que de outro. Temos que determinar a temperatura do molde, em função do material. E com isso nós criamos tensões internas na peça, devemos estar sempre atento para que nós tenhamos uma peça de qualidade. Então, alguns pontos que devem ser alguns aspectos que devem ser observados no molde para uma boa produção. Como é que nós vamos fixar o molde à máquina? Como é que vai funcionar o sistema de extratores do molde, acionado pelo pino de extração da máquina, o sistema de extração da máquina? Como é que foi projetado o sistema de refrigeração do molde? Qual é o tipo do bico de injeção da máquina que eu vou ajustar na bucha de injeção do molde? Ver o curso de abertura do molde, como já falamos, e se haverá necessidade de dispositivos hidráulicos e pneumáticos para extração da peça projetada junto com o molde. Nessas análises aqui, nós precisamos analisar se o molde vai precisar de adaptação à máquina ou material. Porque esse lembrete, que tipo de máquina se vai utilizar? Qual é a distância entre colunas da máquina? E qual é o material escolhido para ser injetado? Porque na escolha do material tem que verificar se é um material amorfo, material semicristalino, devido às diferentes contrações que o material sofre. Então, e no molde observar a contração no sentido longitudinal e transversal ao fluxo. Por isso que vai dar problemas de empenamento nas nossas peças injetadas. E fazer uma verificação qual é a temperatura adequada no molde, verificar também que ciclo nós vamos obter e qual é o sistema de refrigeração que foi utilizado para esse molde que estamos analisando. E principalmente fazer o dimensionamento correto dos canais de entrada e de distribuição do molde. Mas não esqueça que para ganhar questão mais de processo, para que a gente possa ter alta produtividade, deve o curso de abertura da máquina, do molde, e do molde suficiente para a extração da peça, e não usar todo o curso de abertura da máquina disponível na máquina injetora. Outro detalhe importante, já que falando um pouquinho de processo, durante a parada da máquina injetora, deve-se cortar a refrigeração, a fim de evitar o resfriamento demasiado no molde. Isso normalmente não se faz no processo produtivo. As partes móveis do molde estão devidamente lubrificadas. Então, na verdade, toda a parte móvel de abertura e fechamento do molde deve estar devidamente lubrificada. O resfriamento da peça deve ser em direção ao canal de entrada para que a pressão de recalque possa compensar a contração do material. Aí que o pessoal não sabe colocar o local exato do ponto de injeção ou saber direcionar o circuito de refrigeração, por onde entra e por onde sai a água, por exemplo. Normalmente a gente sugere, mas isso é difícil ser respeitado, que o ponto de injeção deve estar sempre localizado na parte mais espessa da nossa peça plástica. É possível? O pessoal esquece que se o material esfriar, não tem condições de percorrer o fluxo, né? Exatamente, são esses detalhes que nós temos que começar a ir chamando a atenção. É verdade. Não é? Com certeza. Então, agora eu vou mostrar alguns tipos de máquina injetor para você ver a dificuldade que nós temos para fazer a devida às adaptações. Por exemplo, as máquinas da época lá de 1950, olha como era o tipo da máquina injetor. Normalmente chamada aí no mercado da famosa, depois da mula manca, né? Tinha uma máquina anterior a essa. Então, vocês olham o sistema de fechamento dessa máquina aqui. É fechamento manual. Então, você tem que fazer um travamento mecânico puramente. Hoje nós temos um travamento tanto mecânico quanto hidráulico. Então, dependendo da capacidade de fechamento, nós temos que também analisar a resistência do molde. Mas isso é coisa do passado, vamos para a coisa mais recente, do presente. Então, essa é uma máquina já bem mais atualizada, no início do milênio, lá em 2000. Então, temos aqui uma máquina, a máquina injetora, da Home. Então, o sistema de fechamento aqui, o sistema então, de articulação que eu tenho aqui para abrir e fechar o molde. Então, tudo isso tem que ser analisado em função do molde que eu vou projetar. Aí tem que começar a analisar, então a gente vê agora as máquinas de grande capacidade aí para 5, 6 quilos ou mais, até 30 quilos. Então, como é que é o sistema de fechamento da máquina e aonde vamos colocar o nosso molde aqui.
também a força, ou seja, o cálculo de resistência suficiente de compressão que o molde deve suportar para manter essa força de fechamento. E também tem as máquinas que a gente chama de máquinas injetoras verticais. Então, o sistema vertical ela pode ter injeção vertical, sistema de fechamento horizontal. Injeção vertical e fechamento vertical. Então, é outro sistema de analisar todo o sistema de extração das peças que nós iremos colocar nessa máquina aqui, nesse tipo de máquina. Então, outra coisa importante a ser analisada é a máquina injetora. Normalmente, o pessoal pega o molde e põe do lado da máquina, mas a máquina não está disponível. A primeira pergunta que costumam sugerir que façam é quando que a máquina estará disponível? Se a máquina está em ordem, com as suas placas de fixação limpas, lubrificadas, e se estão previstos equipamentos suplementares, como extrator hidráulico, dependendo do tipo de molde. E qual é o tipo de injeção que a máquina tem, ou que seja... Perdão. Qual o tipo de bico de injeção seria necessário em função da bucha do molde que nós já projetamos. Então, muitas vezes o bico da máquina não casa com a bucha de injeção do molde. Então, no molde de injeção, também fazer as perguntas iniciais. Onde está o molde? Normalmente na linha de produção nunca se sabe onde está o molde, né? Então, sabe, deixar sempre claro, saber onde está o molde para colocar Tem que instalar um GPS nele, né, professor? GPS para acompanhar o molde. Está lá no meio, atrás de 30 moldes lá atrás, como é que ele vai montar? Como é que você transporta o molde para a máquina? Porque o molde não é leve, então você tem que ter um meio de transporte. E quais são os dispositivos de fixação que serão necessários para fixar o molde à máquina? E se o molde está devidamente apropriado para a máquina que nós determinamos. Muitas vezes você põe um molde em máquinas erradas. Aí a capacidade de injeção não é suficiente, ou a capacidade de fechamento é em excesso e assim por diante. Também verificar se existe um dispositivo para elevação do molde para colocá-lo dentro da unidade de fechamento da máquina. Verificar se estão em ordem os dispositivos de fixação e o molde. Muitas vezes uma parte está completa e a outra parte incompleta. Aí ficam perdendo tempo na montagem de um molde em uma linha de produção. E verificar se são necessários dispositivos para um controle de temperatura externa. Tá? Então, muitas vezes eu preciso de sinais que o molde vai emitir para que ele possa controlar melhor as condições de injeção. Principalmente quando falamos em moldes com câmara quente. Será necessário dispositivo de extração, principalmente quando ele utiliza cilindros hidráulicos. Então, essa é um pequeno resumo de quem deve... Quem deve